Bíblico. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Pai Santo, querido Deus, Tu és grandioso, tremendo, Tu és poderoso, ó Pai. Mesmo assim, o Senhor, ó Deus, habita no meio de nós, mesmo nós sendo pecadores, maus e errantes. Diante dessa Sua glória, diante do Teu grande poder, é que nós nos colocamos, pedindo, ó Deus, que o Senhor nos perdoe. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas. O Senhor, ó Pai, sabemos que é grande a Sua misericórdia e é um privilégio, ó Deus, poder contar com ela sobre as nossas vidas. Nós nos reunimos aqui, Senhor, nessa noite para aprender do Senhor, aprender da Sua palavra. Humildemente, ó Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, os nossos olhos espirituais e que o nosso coração possa estar como terra fértil para receber, ó Deus, a Sua palavra, para que nós possamos dar bons frutos, para que o Teu reino avance e o Senhor receba glórias para si. O Senhor possa nos ajudar nessa noite, ó Deus, com a Sua presença no nosso meio. É isso que eu peço, meu Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor antes. Peço que os irmãos me ajudem. Grande é o Senhor. Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Pode se sentar. Irmãos, daremos continuidade ao estudo bíblico do capítulo 20 da nossa Confissão de Fé. É a parte 4 e a parte final. É um tema complexo e um tema de muita importância para nós, que é o Evangelho e a extensão da sua graça. Esse estudo é um compilado de informações bíblicas que nos ensina o que é o Evangelho, como ele surgiu, como ele se deu na palavra, na Bíblia, e a extensão desse Evangelho e da sua graça para os crentes, para os salvos. Então, foi do agrado de Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e o homem. Desde o começo, ele fez a promessa de Cristo e da salvação por ele. Primeiro a Adão e depois gradualmente a outros patriarcas e profetas, e em seguida a todo Israel. E finalmente no Novo Testamento, ele revelou essa promessa plenamente na sua vinda de Cristo. Assim, todas as pessoas salvas em qualquer tempo foram salvas somente por essa promessa, o Evangelho, sendo no tempo presente revelado de forma mais plena na pessoa e na obra de Cristo, através da pregação do Evangelho. Então, as 4 semanas, os 4 estudos que anteriormente Danilo passou, e finalizando com esse, é este resumo, que foi do agrado do Senhor. Então foi Deus que planejou, Deus que arquitetou, e foi da vontade dele fazer com que o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, fosse o único mediador entre ele, Deus, e nós homens pecadores. E isso foi determinado desde o começo. Desde o Jardim do Éden, mesmo antes, de fato, da criação do homem, mesmo antes das coisas existirem. Isso foi ordenado e arquitetado por Deus. E ele fez essa promessa de Cristo, primeiro a Adão, depois, gradualmente, foi passando pelos patriarcas, Abraão, Noé, toda a sua família, José, e também os profetas. E a gente vai ver no decorrer do estudo, isso biblicamente. A Bíblia nos mostra, nos relata, ela nos informa que isso aconteceu desde antes da fundação do mundo, passando por todo o Antigo Testamento, e por fim no Novo Testamento, com a vinda de Cristo sendo consumado. Finalmente no Novo Testamento, como disse, ele se revelou. E essa promessa foi plenamente vinda na obra e na vida de Jesus Cristo. E assim atingiu todas as pessoas, todas as classes. As pessoas do Antigo Testamento, os patriarcas, e também as pessoas, os ímpios, foram atingidos também por essa promessa, como nós veremos nos slides da frente. E foi revelado de forma plena na obra e na pessoa de Cristo. E tudo isso através da pregação do Evangelho. Cristo, ele é o mediador eterno. Isso está descrito em 1 Pedro, versículo 1, que diz: mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, Deus escolheu para esse propósito, muito antes da criação do mundo. Mas ele manifestou isso publicamente nestes últimos dias, como uma bênção para vocês. Cristo foi destinado antes da fundação do mundo, mas manifestado no tempo devido.
Em Efésios 1, 9 a 10 diz: Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com um bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra. O plano eterno de Deus é reunir todas as coisas em Cristo. 1 Timóteo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O plano da salvação não foi uma reação ao pecado humano, mas algo decretado por Deus antes da criação do mundo. Então Cristo, ele é o mediador. Foi do agrado do Pai. Foi um plano, o plano de Deus, e um plano perfeito, e perfeitamente executado por Cristo. Que ele fosse o mediador entre Deus, Deus Santo, e nós homens pecadores. Isso foi constituído, que Deus escolheu para esse propósito, antes da criação do mundo. Ele manifestou isso publicamente. Então nós podemos entender que não foi no decorrer da história em que teve a queda do homem, aí que Deus teve a sabedoria de enviar o seu Filho Cristo para nos redimir dos nossos pecados e nos reatarmos com Deus. Não foi um acidente e que Deus foi lá e conseguiu consertar isso, essa religação do homem com Ele mesmo. Isso não é correto. O correto é que foi antes da fundação do mundo. Isso já foi arquitetado por Deus antes da criação, como diz 1 Pedro. E Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade de acordo com um bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isso é, convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra. O plano eterno de Deus é reunir todas as coisas em Cristo. Em toda a palavra, toda a Bíblia, desde Gênesis ao se consumar em Apocalipse, se fala desse plano, da pessoa e da obra de Cristo. Todas as coisas nos céus e na terra, tudo que foi feito, todo o propósito, tudo se estabeleceu em Cristo, como diz em Efésios. Em 1 Timóteo, diz que essa obra redentora entre Deus e a humanidade só vinha através de um mediador, somente Cristo. Então, não é por obras, não é por performance, ou por méritos humanos, ou qualquer outra forma, como o homem vai se redimir diante de Deus. É somente uma forma, só um mediador. Cristo, que foi decretado antes da criação. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O plano da salvação, como eu disse, não foi uma reação ao pecado humano, mas foi decretado por Deus antes da criação. E essa promessa de que Cristo viria e faria, essa religação entre Deus e os homens, está descrito desde o começo, lá na palavra de Deus, em Gênesis, primeiro a Adão, que diz, em Gênesis 3,15: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então esse é o primeiro anúncio do Evangelho, ainda em forma de promessa velada. Vamos entender essa passagem e esse capítulo. Porém inimizade entre ti e a mulher. Essa passagem está lá em Gênesis, foi depois da queda do homem, depois do primeiro pecado. Ali é Deus falando para a serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher. Então a mulher aqui é representando a humanidade. A mulher, Maria, por inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Então se a mulher, representada pela humanidade, e a descendência da mulher,
Jesus Cristo. E os descendentes, então, da serpente são os ímpios, o mal, a maldade. E este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Vamos entender. Como nós entendemos, o que é o cabeça do lar? Cristo é o cabeça da igreja. O homem é a cabeça do lar. Então, o cabeça, a autoridade, né? Tanto o homem tem autoridade, porque ele é o cabeça do lar, como Cristo tem autoridade da igreja. Então, ele é o cabeça. Então, de forma, para nós entendermos aqui, Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Então, Cristo, ele pisaria e esmagaria a cabeça da serpente e destruiria ali a autoridade de Satanás, do mal sobre a humanidade. Mas isso, a serpente, no caso, feriria o calcanhar de Cristo. Como isso? Eu não estou entendendo. Vamos tentar entender. Que é a crucificação. Então, Cristo esmaga a cabeça da serpente. Então, a serpente perdeu toda a autoridade sobre a humanidade. Só que ele saiu ferido também. Ele precisou ser ferido na cruz. Ele foi crucificado. Então, fazendo uma comparação, o ferimento na cabeça com o ferimento no calcanhar. Então, o ferimento no calcanhar é bem superficial, fazendo uma analogia para nós entendermos. O ferimento no calcanhar é superficial, mas na cabeça, ele de fato ele aniquila, ele mataria. Então, foi isso que aconteceu. Cristo pisou na cabeça da serpente e derrotou a serpente, devolvendo de fato a autoridade, para a gente entender assim, ou tirando a autoridade da serpente sobre a humanidade. Só que ele foi ferido na cruz, então teve lá o sacrifício de Cristo para isso. Então por isso que essa passagem ela nos ensina isso. Cristo derrotou a serpente, esmagando a cabeça, mas com um ferimento, que foi a crucificação. Isso foi o primeiro anúncio que o Evangelho, primeiro é o proto-evangelho. Então lá em Gênesis ainda, a Bíblia já nos mostra o que seria o Evangelho. Então foi a primeira forma, a primeira aparição do Evangelho na palavra de Deus, foi lá em Gênesis, logo após o pecado. Então o Evangelho sempre esteve em toda a Bíblia, em todas as histórias, desde o começo do Antigo Testamento até a consumação, até em Apocalipse. Então o Evangelho, a obra de Cristo sempre esteve presente na palavra de Deus. Tá? E essa promessa, o Evangelho, ela foi renovada aos patriarcas. Então, primeiro foi para Adão, e na sequência nós veremos que a palavra nos mostra que em Gênesis 12, 3, 7, diz que abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele disse: darei essa terra à sua descendência. Isso é descrito também em Gálatas. Gálatas, ele ressalta o que foi dito lá em Gênesis, nos mostrando essa passagem, que diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, no plural, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Paulo diz que essa promessa era o evangelho pregado de antemão a Abraão, que apontava para Cristo. Então, lá em Gênesis 12, Deus fala para Abraão: vou abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está falando aqui da descendência, que Cristo viria da descendência de Abraão. Abrão ainda, nessa passagem era Abrão. Então Cristo viria da descendência de Abraão. Por isso que ele abençoaria todas as famílias da terra, através de Abraão. Essa foi a promessa a Abraão, ao primeiro patriarca. E abençoarei aqui, não está falando de prosperidade material, está falando que Cristo viria da sua descendência, a descendência de Abraão. E em Gálatas, como eu disse, foi citada essa passagem lá em Gênesis.
e ao teu descendente, que é Cristo. Então Paulo ele relata isso, que a promessa do evangelho foi pregado a Adão e também a Abraão. Nessa passagem, que a descendência de Abraão viria o Salvador, Cristo. A promessa também foi dada a todo o Israel. Então foi dada a Adão, aos patriarcas e também se estendeu a Israel, como diz em Hebreus 10. A lei e os sacrifícios eram sombras que apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Em João 5 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus afirma que as Escrituras do Antigo Testamento testificaram dele. Então lá em Hebreus, a lei e os sacrifícios eram sombras que apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Então, os sacrifícios na lei de Moisés, que todo ano o sumo sacerdote, sacrificava um cordeiro, e aspergia o seu sangue sobre a arca para redimir os pecados, dos seres humanos da época, durante um ano, apontava para o Cordeiro de Cristo, o Cordeiro de Deus, que é Cristo. Então, desde o Antigo Testamento, já apontava, eram sombras, eram nuances, do sacrifício perfeito de Cristo. Antes, o sacrifício era feito em animais, e no Novo Testamento se consumou no sacrifício perfeito de Cristo. E aqui em João 5,39, Cristo está dizendo exatamente isso que eu acabei de explicar. Examinem as Escrituras, porque nelas tem as palavras de vida eterna, e são as Escrituras mesmo que testificam de mim. Cristo está falando que as sombras, da lei e os sacrifícios testificam dele. As Escrituras do Antigo Testamento estavam falando de Cristo. Aqui Cristo estava ensinando que as sombras, os sacrifícios, a lei, o maná, pode-se dizer que Cristo é o maná do Antigo Testamento, Cristo é o pão da vida. O cordeiro que era imolado, o Cristo é o cordeiro perfeito. Cristo está falando, examinai as Escrituras, porque elas estão falando de mim. Desde o início, desde antes da fundação do mundo, a Escritura está falando de Cristo, da sua obra perfeita. E também a promessa, ela passou por todo o Antigo Testamento, como eu disse, Adão, os patriarcas, os profetas, se estendeu a todo Israel, e finalmente ela foi cumprida plenamente em Cristo, como está descrito em Hebreus 1, que diz: Deus falou de muitas maneiras pelos profetas, mas agora falou de forma final pelo seu Filho. Em Gálatas 4 diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Então a promessa, o Evangelho, ele foi cumprido. E Cristo, aqui ele ensina que antigamente, o Evangelho era anunciado, proclamado, falado, de como seria a salvação do homem, como que o homem se perdeu durante o percorrer, dos tempos, e como seria essa salvação, a volta do homem para Deus. Era anunciado as nuances, as sombras, pelos profetas, pelos patriarcas, Antes era dessa forma, mas agora falou de forma final pelo seu Filho. Então Cristo foi consumado. Antes eram os profetas, as nuances, e finalmente foi consumado pelo Filho. Em Gálatas escreve que na plenitude do tempo, então foi no
de forma perfeita, que foi consumado, né, a volta do homem a Deus foi no tempo perfeito, no plano perfeito de Cristo. Foi no tempo, na plenitude do tempo. Então foi no lugar correto, espiritualmente, os povos, ele estava no momento exato, estava acontecendo muitas coisas na época, a sua expectativa da vinda de Cristo, né, o Messias que surgiria, estava assim, plenamente no tempo correto. Então Cristo apareceu e foi imolado, e foi na plenitude do tempo, no tempo correto. E Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Então foi na plenitude do tempo, o plano perfeito de Deus. Então nós vemos a unidade da salvação em todas as épocas. Em Atos 4 diz: não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Em João 14, 6 diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Em Hebreus 11, a galeria da fé mostra que os antigos creram nas promessas de Deus, olhando para a obra futura de Cristo. Assim, os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela fé em Cristo prometido. Nós, do Novo Testamento, pela fé em Cristo já revelado. Então a salvação, ela é unitária e igual em todas as épocas, somente através de Cristo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então está dizendo que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a salvação só seria através da obra de Cristo na cruz. Antes, no Antigo Testamento, os crentes eram salvos pela fé no Cristo que viria, no Cristo prometido. E nós, no Novo Testamento, pela fé em Cristo já revelado. Então é a igreja militante, né, que foi salvo somente pela obra de Cristo, mas aguardando a vinda do Messias. E nós, a igreja triunfante, fomos também salvos somente pela obra de Cristo, mas no Cristo que já veio, no Cristo que já morreu pelos nossos pecados. Então toda a Escritura demonstra que os antigos, como nós, do Novo Testamento, nós só seremos salvos através do nome de Jesus. Antes, os antigos aguardaram, né, o Cristo prometido, e nós, pela fé, o Cristo já revelado. Vai ser rápido, meus irmãos, hoje. Então, nós aprendemos 4 verdades nesses slides e nos estudos que já foram passados. Que a salvação, ela foi planejada por Deus desde a eternidade. Nós vimos nos slides, foi mostrado em várias passagens, de Gênesis até o Novo Testamento, que ela foi planejada por Deus. E isso aconteceu antes da eternidade, antes da fundação do tempo. E segundo, a promessa da salvação, ela foi revelada progressivamente. Então, primeiro ela passou para Adão, o primeiro evangelho foi anunciado, logo após a queda do homem. Depois aos patriarcas, né, Abraão, Isaac, Jacó, que Deus fala a Abraão que abençoaria a sua descendência, né, que Cristo veio da linhagem de Abraão. E ao povo de Israel, lei, profetas, sacrifícios, né, que eram nuances, eram sombras de que Cristo viria, a imolação do cordeiro, né, o maná, que Cristo é o pão da vida, e tudo mais. E plenamente revelada no Novo Testamento.
3. A outra verdade, que Cristo é o centro da revelação bíblica. Então toda a Escritura aponta para Cristo. E 4. E a salvação sempre foi pela fé em Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então Cristo, a Bíblia, esse livro, que foi escrito em aproximadamente 4.000 anos, né, em várias línguas, várias épocas, várias culturas, né? Então esse livro, ele conta apenas uma história. O homem é pecador e um Deus santo. E que Cristo seria o mediador entre Deus e os homens. Essa é a história da Bíblia. Esse livro nos conta isso, que a salvação sempre foi feita por Cristo. E como nós somos salvos? Somente pela fé. Tanto no Antigo Testamento, os patriarcas criam, né, que viria o Messias pela fé, não por obras, não por obediência. Antigamente, a gente pode entender que lá no paraíso, né, lá no jardim do Éden, o homem teria que obedecer. Deus deu uma ordem para o homem: não comerás. Então o homem ali era salvo, ele estava junto com Deus, Deus andava com o homem, ali era por obediência. Então a salvação ali, a presença do homem, a união do homem com Deus, ali era por obediência. O homem obedece, você tem essa ordem. Se você obedecer, você continuará tendo esse vínculo comigo, Deus falando. Você terá a minha presença. E o homem tinha a presença de Deus no jardim do Éden, por obediência. Mas a partir do momento em que o homem pecou, o homem desobedeceu, e como seria novamente essa relação entre Deus e o homem? Agora é somente por fé. Não há obediência, não há por méritos, não é por obras, não é por alguma coisa que a gente possa fazer, ou outra coisa que a gente possa deixar de fazer, para nós termos essa união novamente com Deus, a presença de Deus. Não é mais por obras. No jardim, sim, era por obediência, mas agora é somente pela fé. É somente por fé em Cristo é que nós somos salvos, e nós temos a presença de Deus em nossas vidas. E assim se estender por todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, todo aquele povo, somente teria a presença e a salvação novamente por fé no Cristo que viria, e nós pelo Cristo que já veio. Então essa promessa de Cristo e da salvação por meio dele é revelada somente pela palavra de Deus. Então isto exclui todas as outras fontes de revelação. A promessa de Cristo e da salvação é somente por meio dele, de Cristo. E como nós temos essa promessa, nós conhecemos, ela é revelada somente pela Escritura, somente pela palavra de Deus. E não tem nenhuma outra fonte de revelação, somente a Bíblia. Em Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em Efésios 1 diz: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, meus irmãos, essa promessa só nos é mostrada, nós só temos o conhecimento e o pleno conhecimento através da palavra. Não tem outra forma, é somente através da palavra. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela na palavra. Como? De fé, em fé. Somente por fé, como está escrito que o justo viverá por fé. Como está escrito lá em Efésios. Nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho, e o Evangelho da salvação.
Então é somente com o Evangelho que nós teremos a salvação, para crer nele. E também não é somente uma pessoa pegar a Bíblia e ler, e conhecer da história. Então o homem é pecador, o homem caiu, o homem fez separação, o pecado fez a separação de Deus com os homens. E eu entendo que tinha uma promessa para fazer com que o homem se voltasse para Deus, e essa promessa é Cristo. Cristo, então, ele seria sacrificado em nosso lugar, nós teríamos então ali a redenção diante de Deus, os nossos pecados perdoados. Aprendi isso, eu li na Bíblia que foi isso, mas não é só isso que está dizendo. De fato, sim, a palavra tem que ser anunciada, nós temos que ter um entendimento de que é dessa forma que nós somos reconciliados com Deus, através do Evangelho, por meio da obra de Cristo. Mas também nós temos que ter o selo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos convencer, que vai convencer o nosso coração de que o Evangelho vai nos salvar. Então não é somente pegar e ter conhecimento. Se o Espírito Santo não agir, porque nós somos escolhidos, nós somos separados. Deus tem os seus eleitos. Nós temos que pregar o Evangelho, temos que anunciar. Esse é o trabalho da igreja, anunciar o Evangelho. Nós estamos aqui na terra ainda para fazer isso, para anunciar que nós somos pecadores, nós precisamos e dependemos de Cristo para nós sermos salvos. Mas, se o Espírito Santo não agir nos corações, é a obra de Deus, é a vontade de Deus, é a obra soberana de Deus. A igreja anuncia, a igreja proclama, e o Espírito Santo é quem vai convencer os corações. Então isso também é obra do Espírito Santo, através da vontade de Deus. Então as obras da criação ou da providência não podem revelar a Cristo e nem a graça por meio dele. Elas prenunciam algo, mostra que há um Deus, poder, majestade, mas não revelam quem é Cristo e o que ele fez. Como está descrito em Salmos, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação mostra que existe um Criador, mas esse Criador só pode ser revelado pela Bíblia. Como diz em Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Então tudo foi criado por meio dele e para ele. Então só pela Bíblia, sabendo que esse Deus é Cristo. Como nos outros estudos que foi passado, nós entendemos que pela criação, pela criação, pela natureza, tudo organizado, pelo sol no seu lugar correto, tudo, pela criação. Nós sabemos que tem algo poderoso criando isso e cuidando disso, Nós sabemos que existe um Deus que arquitetou, para que tudo funcionasse da maneira correta. Nós vemos pela obra da criação, nós vemos, mas somente pela palavra de Deus, somente pela Bíblia e o Evangelho, que nós entendemos quem é Cristo e o que ele fez. Os céus proclamam a glória de Deus, mas quem é Cristo é somente revelado através da palavra. Nós sabemos que através da palavra que nós entendemos que tudo foi criado por meio dele e para ele. E é só pela Bíblia que nós sabemos disso. Então pela criação nós não identificamos, nós não saberíamos que Cristo fez, a obra que Cristo fez por nós não saberíamos somente pela criação, se não existisse o Evangelho, a proclamação da palavra. Os homens que não possuem a revelação do Evangelho
não pode alcançar a fé salvadora ou arrependimento. A fé salvadora é o arrependimento suficiente para a salvação. Ou seja, a fé salvadora e o arrependimento depende de ouvirem o Evangelho. Em Romanos 10 diz: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Como foi dito, então os homens por si só, eles não possuem a revelação do Evangelho. O homem por si só, pela criação, ele não pode alcançar a fé salvadora, e muito menos se arrepender dos seus pecados. E os homens dependem única e exclusivamente de ouvirem a pregação do Evangelho para serem salvos. E a fé, ela só é anunciada, ela só é propagada, ela só é conhecida pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Romanos está abertamente nos ensinando como seria isso, e até faz uma provocação: como o Evangelho será pregado? Como que as pessoas alcançarão a salvação? Somente do Evangelho. Mas como? Como que vão invocar a Cristo se eles não crerem? Eles têm que conhecer. Como que eles vão crer se eles não ouvirem o Evangelho? E como vão ouvir se ninguém vai pregar? E como vão pregar se eles não estão preparados? Se eles não conhecem? E se eles não forem enviados? Isso é obra do Espírito Santo. Isso de fato, é a obra da igreja na terra. É anunciar o Evangelho. É anunciar. Nós estamos sendo preparados. Nos foram anunciado o Evangelho para nós. O Evangelho chegou até nós. E nós temos que dar continuidade a isso. Nós somos a igreja estabelecida por Deus aqui na terra para anunciar o Evangelho. Porque formosos são os pés de quem anuncia as boas novas. Para que somente assim a fé, que será inserida nos corações, serão somente pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Então a promessa de Cristo e a salvação por meio dele não é algo em que o homem deduza ou descubra plenamente por meio da natureza ou da criação. Essa promessa só é revelada claramente pela palavra de Deus. E sem essa revelação, ninguém pode alcançar a fé salvadora ou arrependimento. Eles não têm condições morais ou espirituais para fazê-lo simplesmente olhando para o mundo criado. Isso foi o que nós aprendemos. Por isso a importância das missões e do evangelismo. Então, os batistas reformados, eles defendiam que Deus soberanamente escolheu que a pregação da palavra fosse o meio principal da salvação. Em Romanos 10 diz: e como crerão naquele em que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Portanto, meus irmãos, missões são necessárias, pois ninguém pode crer sem ouvir. Isso fortaleceu o movimento missionário, como de William Carey, que foi um batista do século XVIII, que dizia: a salvação é impossível sem o Evangelho. Deus é soberano, Deus é poderoso. Deus, com somente sua palavra, Ele criou tudo que existe, nos céus, na terra, debaixo da terra, somente com o som da sua voz. Mas Ele escolheu a pregação do Evangelho para salvar homens pecadores. Essa foi a forma que Deus instituiu
que ordenou, arquitetou e planejou. Homens pecadores serão salvos. Como? Através da pregação do Evangelho. Né? Mesmo na sua soberania, no seu poderio, Deus escolheu essa forma. E essa é a missão da igreja. Né? Então os batistas do século XVIII diziam que a salvação é impossível sem o Evangelho. Não que Deus ele se limita a igreja fazer essa obra. Não é isso que os batistas diziam. Mas pelo contexto é que tem que ter a pregação do Evangelho. Tem que ter missões. Tem que ter a propagação do Evangelho para que a salvação alcance os eleitos. É isso que os batistas defendiam no século XVIII. Então, meus irmãos, as implicações práticas. Então, o que aprendemos com tudo que nos foi mostrado? Que a pregação do Evangelho ela deve ser clara e centrada em Cristo. Não basta fazer uma referência vaga ou de maneira indireta ou moralismo, mas proclamar quem Cristo é e o que Ele fez e como Ele salva. Então, não adianta nós enchermos, né, as igrejas lotadas, como nós vemos, né, na nossa geração, e chegar lá, falar de autoajuda, né, ensinar tudo isso que a gente já vê, prosperidade financeira, cura, milagres. Não adianta. Então tem que ser, a pregação do Evangelho deve ser clara, centrada em Cristo. É pregar o Evangelho. Nós somos pecadores. E um Deus Santo vai nos reconciliar através da obra de Cristo, na cruz. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Esse é o Evangelho. Então a importância da Bíblia, o discipulado, o ensino cristão, a transmissão da palavra, tudo isso é central na vida da igreja. Porque somente pela palavra é que Cristo e a salvação por Ele são revelados. Nós temos que ter sensatez ao dialogar com pessoas que não são salvas, pois embora possam perceber algo de Deus, né, pela criação, pela natureza, elas não possuem meios suficientes para a fé salvadora. Também nós temos que, quando nós pregarmos a palavra, quando a igreja pregar a palavra, entender que nós dependemos de Deus para isso. Nós temos que orar pela obra do Espírito Santo, porque mesmo a palavra para muitos é ouvida, mas não é compreendida, e nem recebida salvadoramente sem a graça regenerada. Então, meus irmãos, isso que nós estamos fazendo hoje, né, não é um culto, né? O culto é nós prestarmos culto a Deus diariamente, como nós somos, nas nossas vidas, né, nas nossas coisas, família e tudo mais. Hoje é uma reunião, e nós estamos aqui, no discipulado. Então isso é importante, o ensino cristão. Nós estamos aprendendo a palavra para transmitir a palavra. Tudo isso é central na nossa vida, é saudável para a igreja, porque somente assim, somente pela palavra, é que Cristo e a salvação são revelados. Muitos de nós já sabemos, muitos ainda não. Muitos já nos fomos revelados pelo Espírito Santo, né? Foram 4 estudos, muito assunto foi falado, muitas passagens foram nos ensinadas sobre a salvação, sobre como o homem é e como Deus é, e como nós podemos juntar isso novamente, né? O homem pecador e um Deus santo. Nós fomos ensinados, é até maçante, às vezes é até cansativo, mas isso é necessário. Nós temos que falar de arrependimento, de pecado, de um Deus santo, a obra de Cristo nas nossas vidas. Isto nós estamos fazendo, isso que a igreja tem que falar, tem que aprender dessa obra, para que nós possamos pregar o Evangelho, fazer as missões. E quando nós formos falar do Evangelho, nós temos que ser sensatos em dialogar com as pessoas. Porque muitos, né, como os meninos já foram fazer evangelismo na praça, já chegaram diante das pessoas, a gente pode falar de Cristo? Não estou interessado. Não, eu estou aqui com a minha família, não quero saber dessa coisa agora.
nós temos que ser sensatos, né? Pela nossa vontade mesmo. Mas como você não quer? Como? Né? É sua vida, é sua salvação. Se você não for salvo, você vai para o inferno, você, sua casa, sua família. Como você não quer? Mas isso é obra do Espírito Santo. Nós temos que ser sensatos ao pregar o Evangelho. Dialogar com as pessoas, entendendo que elas não são salvas. E elas também não possuem meio suficiente para entender isso. A sua fé salvadora. Elas sabem que existe o Criador, os ímpios, mas não sabem como isso vai acontecer, como a salvação vai se chegar até diante deles. Nós temos que ser sensatos. E também, quando formos anunciar, temos que ser dependentes de Deus, orando, sermos humildes e confiar na obra do Espírito Santo. Porque, como foi dito, a palavra para muitos, ela pode ser ouvida, mas não pode ser compreendida se não for obra salvadora do Espírito Santo e sua graça regeneradora. Então, meus irmãos, o Evangelho é o único meio externo da revelação de Cristo e da graça salvadora. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, as boas novas de Cristo, ele é o meio designado por Deus para tornar conhecido quem é Jesus, a sua pessoa, o que ele fez, a sua obra redentora, e o que ele exige? Arrependimento e fé. Isso é o meio externo, porque é anunciado, pregado, ouvido e lido. Não são sonhos, filosofias, moralidade ou natureza que revela salvadoramente Cristo. Somente o Evangelho. Então 1 Coríntios diz: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por isso devemos dar prioridade à pregação fiel e ao testemunho do Evangelho, pois é por ele que pessoas vão a Cristo. Então o Evangelho é o único meio externo de revelação de Cristo e da graça salvadora. Então somente de forma externa, né? Porque os mistérios de Deus nós não conhecemos. Como Cristo apareceu para Saulo, né? E Saulo ali foi convertido, foi de uma forma interna, né? Os meios de Deus agir segundo a sua vontade. Mas a forma externa é somente através da pregação, somente através do Evangelho. Então as pessoas não serão salvas porque teve um sonho, não serão salvas porque conhecem de filosofia, têm os seus pensamentos, ou porque tem uma boa moralidade, ou porque estão deduzindo que tem um Criador, que a natureza, né, revela ali a sua salvação. Não tem como, somente o Evangelho, e somente pela pregação da palavra. Então por isso nós devemos dar prioridade, quando nos ajuntamentos, nos cultos, nos louvores, dá prioridade na pregação fiel da palavra, anunciar Cristo e a sua obra redentora. E o objetivo do Evangelho é arrependimento e fé, para que possam nascer de novo e serem vivificados. O propósito da pregação do Evangelho é levar as pessoas, primeiro, ao arrependimento, é a mudança de mente e o abandono do pecado. Então a pregação do Evangelho, além de nos levar à salvação e reconhecer a pessoa e a obra de Cristo, ela muda o comportamento e os pensamentos da pessoa. A mente, ela passa a ter aversão ao pecado. A pessoa, ela amava o pecado, o ímpio amava o pecado, mas agora, com o arrependimento, ela passa a odiar o pecado. É uma metanoia. A pessoa ir por esse caminho, ela se volta totalmente ao contrário do que ela fazia. Então, o Evangelho, além da salvação, ela muda pensamentos no coração e traz arrependimento.
E o Evangelho também traz a fé em Cristo, a confiança salvadora na pessoa e obra de Jesus. Em Marcos 1,15 diz: arrependei-vos e credes no Evangelho. Em Atos 20 diz, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o objetivo do Evangelho, da pregação, é nós nos arrependermos dos nossos pecados e passarmos a ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo e na sua obra. E o Evangelho é suficiente e eficaz somente com a ação do Espírito Santo. O Evangelho sozinho não salva. É necessário o agir do Espírito Santo no coração para revelar Cristo e levar os pecadores à salvação. Lá em 1 Tessalonicenses diz que, pois quando lhe apresentamos as boas novas, o Evangelho, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que dizíamos. Como foi dito, não adianta termos somente o entendimento, o conhecimento, sem a obra eficaz do Espírito Santo. Como foi dito, o Evangelho sozinho não salva. É necessário o agir do Espírito Santo no coração para revelar Cristo e levar os pecadores à salvação. O Evangelho, as boas novas, essas palavras elas têm poder para mudar vidas. E entender que o Espírito Santo vai nos convencer e a verdade sobre a obra de Cristo. E a obra do Espírito Santo, ela é absolutamente necessária. Sem essa obra do Espírito Santo, não há outros meios de produzir a conversão a Deus. Então o Espírito Santo atua abrindo o coração, convencendo do pecado e iluminando a verdade de Cristo. Sua obra é invisível, profunda e eficaz. Ele aplica a redenção de Cristo no coração humano, regenerando e levando à conversão. Está descrito em João 16:8, diz: então, quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em Ezequiel 36 diz: porei dentro de vós o meu Espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos. Então, o plano de Deus, ele é perfeito. O plano de Deus, para que o Evangelho fosse anunciado, propagado, chegado até os nossos ouvidos, os salvos, os crentes. E para que isso acontecesse de forma plena, o Espírito Santo iria convencer. Então nós entendemos como que é o Evangelho, como que ele é anunciado, como ele deve ser propagado, aprendido, ouvido, e o Espírito Santo irá conduzir. Tudo pela obra e vontade de Deus. A vontade soberana de Deus. Conclusão, meus irmãos. A origem do Evangelho declara que o pacto de obras feito com Adão, baseado na obediência, ele foi quebrado pelo pecado e se tornou inútil para levar a vida. Então, por isso, Deus, em sua graça, deu a promessa de Cristo, que é a semente da mulher, como nós lemos aí em Gênesis 3, como o meio de chamar os eleitos e gerar neles fé e arrependimento. Essa promessa é a substância do Evangelho. Então nós entendemos que o pacto de obras foi quebrado, né? O pacto de obras, de obediência, foi quebrado. Então não conseguimos mais nos trazer vida. Deus, nós não temos mais vida. Nós somos mortos em nossos pecados e delitos. E nós não conseguimos mais trazer essa vida através das nossas obras. Foi quebrado lá em Adão, né? E agora a promessa, nossa salvação, somente viria através
de Cristo, a semente da mulher, como foi descrito em Gênesis. Necessidade da revelação especial. Afirma que a promessa de Cristo e a salvação por meio dele são revelados somente pela palavra de Deus. Nem as obras da criação, nem a luz da natureza, a revelação geral. Elas podem de forma alguma descobrir Cristo ou a graça salvadora. É necessário ouvir o Evangelho para conhecer quem é Jesus, a sua pessoa, o que ele fez, a sua obra redentora, e o que ele exige, arrependimento e fé. Então essa é a revelação especial, o Evangelho, somente pela pregação e a pregação da palavra. Não tem nenhuma outra maneira de nós recebermos essa revelação de Deus, se não for através da palavra e da obra de Cristo. E a obra necessária do Espírito Santo. Embora o Evangelho, a pregação da palavra, seja o único meio externo de revelar Cristo e a graça salvadora, para que as pessoas mortas em delitos, em pecados, possam nascer de novo e se converter, é absolutamente necessário a obra eficaz, irresistível e vivificadora do Espírito Santo em toda a alma. Sem essa obra interior, nenhum meio externo resultará na conversão de Deus. Foi o que nós aprendemos no decorrer dos slides. Se não for a obra do Espírito Santo, se não for a revelação de Cristo, sua graça salvadora, se nós não nascermos de novo, nos convertemos através do Espírito Santo, ele e a sua obra, que é eficaz, é irresistível, ela vai nos vivificar e vai transformar nossa alma. Sem essa obra, não existe nenhum outro meio externo que resultará na nossa conversão e a nossa salvação. Para finalizar, uma frase de Martinho Lutero que diz: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Essa é uma grande verdade. E nós temos a graça e o privilégio de aprender. E por misericórdia, nos foi chegada até nós a pregação, a palavra. E nós entendemos que se não for pela obra do Espírito Santo, nada disso resultaria, não seria eficaz nas nossas vidas. Então nós temos que entender que nós somos privilegiados, irmãos, porque nós estamos ouvindo o Evangelho. Somos imperfeitos, somos pecadores ainda, sim, nós carecemos e precisamos das misericórdias de Deus, mas nos está sendo anunciado o Evangelho. Hoje nós, durante, pode dizer, um mês inteiro, nós aprendemos como que isso acontece, como que é essa obra. O homem caído, pecador, morto em seus pecados e delitos. Então Deus, antes da fundação do mundo, Ele teve um plano perfeito de nos reconciliarmos com Ele mesmo, através da obra, da morte e sacrifício de Jesus Cristo. Isso é um grande privilégio para nós, irmãos. E com tristeza que eu vejo que esses templos, na nossa geração, estão cheios, abarrotados de gente. Muita gente. Mas vazio. Não é anunciado o Evangelho, a verdade. O Evangelho simples. É anunciado tantas outras coisas. E as pessoas não se transformam, não mudam de vida, não há arrependimento. E nós somos um ajuntamento pouco. De fato, sim, somos poucos. Mas nós estamos aprendendo a verdade. O que é o Evangelho? Qual que é a nossa posição? O que nós somos? Nós somos pecadores. Mas Deus tem um plano para nossas vidas. Nos reconciliar com Ele, através da obra e do sacrifício de Jesus.
Isso nos é anunciado. Isso é um grande presente, uma grande dádiva. Então nós possamos ser gratos a Deus, porque nós podíamos estar em tantos outros lugares, ouvindo tantas outras coisas, mas nós estamos ouvindo o Evangelho verdadeiro, puro, simples, sim, mas verdadeiro. E esse Evangelho, ele nos traz arrependimento, nos coloca em nosso lugar de pecador e exalta a Deus sobremaneira, nos colocando no nosso lugar como filhos e um Deus com seu propósito nos reconciliando com Ele. Esse é um grande privilégio, é uma grande dádiva. Amém, meus irmãos? Então vamos orar para finalizar. Feche seus olhos.